Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. Pessoal, só um aviso bem rápido antes de começar o assunto desse vídeo. E pessoal, o crossover definitivo de canais do YouTube da Batcaverna e o Nerd All Star vai acontecer em São Paulo, capital. O evento vai ser numa loja de quadrinhos chamada Loja Monstra, como eu falei, em São Paulo, capital, no dia 16 de maio, às 19 horas. As informações direitinho, completinho para vocês confirmarem, tá na descrição desse vídeo. Tem também nos posts das nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a gente já vem fazendo isso há alguns dias atrás. Então, pessoal de São Paulo, bora aí então na Loja Monstro lotar esse lugar para mostrar aí o público da Batcaverna e do Nerd All Star. Vai lá conhecer a gente, bater um papo. A gente vai estar falando sobre os 80 anos do Batman, mas também a gente vai fazendo aí um bate-papo descontraído à medida que os assuntos forem surgindo lá também. Então, conto com a presença de todo mundo. Vai lá, gente! Então, quando a gente fala em Batman, uma das primeiras coisas fora o próprio herói que a gente pensa são os vilões. Porque o Batman a gente sabe que tem a melhor galeria de vilões, ponto. E quando a gente pensa nela, eventualmente a gente vai achar que, né, o primeiro vilão que o Batman teve foi o Coringa, o Duas Caras, a Mulher Gata, algum desses mais icônicos. Mas não. Na verdade, o primeiro super vilão do Batman foi o Dr. Morte. Poxa, gente, o Dr. Morte, vocês não lembram? Ah, toca a vinheta que eu já falo sobre ele. Então, como eu falei antes, o primeiro super vilão que o Batman teve nos quadrinhos foi o Dr. Morte. E embora agora com o tempo ele não tenha realmente ficado tão icônico ou famoso, nos quadrinhos da época ele foi uma grande coisa. Em grande parte das histórias do começo do Batman, os vilões eram todos mafiosos genéricos que você vê facilmente em histórias pulp dos anos 30, e que o Batman se baseou muito. Ou seja, eram mafiosos de ternos que pretendem cometer algum crime envolvendo quase sempre dinheiro. O Dr. Morte, ou Dr. Carl Halford, seu verdadeiro nome, estreou nas páginas da Detective Comics número 29, só 2 edições depois da estreia do Homem-Morcego, em 1939. O nome da história resume bastante o que ela trataria. O Batman encontra o Dr. Morte. Na história, o cientista louco do mal, Carl Halford, planeja subornar os ricaços do mundo todo. Isso mesmo, de todo mundo, ao ameaçar soltar um veneno que inventou no ar. Contudo, ele ouviu falar do formidável vigilante chamado Batman, e o cientista acha que ele pode estragar o seu plano maléfico. Assim, ao longo da história, ele prepara uma armadilha para se livrar do herói. Contudo, no final dela, há uma luta entre os dois no laboratório do Dr. Morte, e o Batman joga um extintor próximo dos venenos do cientista, prendendo fogo no local e aparentemente matando o caro doutor. Aqui é bom lembrar que estamos bem no início das histórias do Batman, ou seja, ele ainda não tinha sua mitologia definida e era mais um vigilante de histórias pulp que matava sem pesar seus vilões. E é bom reforçar que nessa primeira aparição, esse super vilão ele já apresentava alguns diferenciais que seriam marcas registradas de outros vilões do Batman no futuro. Primeiro, ele não era só mais um mafioso querendo dinheiro. Ele tinha um codinome de vilão, Dr. Morte. Seu plano era muito mais que um simples roubo. Ele queria subornar a alta sociedade do mundo todo com um plano igualmente grande. Depois, ele tinha um visual diferenciado. Ele tinha uma roupa de cientista e usava um monóculo. Gente, não é qualquer um que veste isso. E para completar, tinha um guarda-costas chamado Jabba, é isso mesmo, que é morto pelo Batman nessa primeira história. E sim, digo primeira história porque na edição seguinte da Detective Comics, o Doutor retornou. De novo, o título já entrega tudo, o retorno do Dr. Morte. Aqui, com um novo ajudante, o vilão agora desfigurado por conta do incêndio da edição anterior, planeja extorquir um ricaço específico de Gotham. Mas novamente, o Batman interfere no seu plano. No final da edição, o morcegão encurrala o vilão e, ao usar a sua bate-corda, revela a máscara de disfarce que o doutor estava usando. Ela revela que o cientista ficou com o rosto parecido de um zumbi e é preso ao final da edição. Mas certamente esse vilão ele retornaria com mais planos diabólicos aí no futuro, né? Não. Ele demorou muito novamente para aparecer, porque até nos anos seguintes da primeira aparição em Dr. Morte, novos vilões apareceram na revista do Batman. Foi o caso do Hugo Strange na Detective Comics 36, e depois os conhecidíssimos Coringa e Mulher Gato no primeiro número da revista título Batman, em 1940. E o nosso cara Dr. Morte, ele reapareceria quando? Bom, ele faria sua volta aos quadrinhos do Batman somente em 1982, na edição 345. O roteirista Gary Conway
estava, nesta época, com a proposta de trazer alguns vilões da Era de Ouro do Batman de volta, com outra roupagem. Eles fizeram o mesmo com o vilão Monge Louco, tão antigo quanto o Dr. Morte. Voltando para a história do Dr. Morte, ele novamente é introduzido como Carl Halford. Aqui ele é um respeitado médico que atende só os ricaços de Gotham. A narrativa é parecida com a original, mas dá alguns toques a mais de suspense e investigação por parte do Batman, e que era algo característico dessa época. Secretamente, Carl trabalhava em um gás venenoso, e ele usaria para subornar os mesmos ricaços que ele atende na cidade. A grande diferença é que aqui, ele de fato o espalha na cidade, e depois pede uma grande quantia em dinheiro pela cura que salvará a cidade. Outras mudanças é que, embora ele lembre muito fisicamente o vilão da Era de Ouro, aqui ele é paraplégico. O final desse mini arco acontece no número 512 da Detective Comics, onde depois de uma perseguição de helicóptero, o Batman captura o Doutor e o força a compartilhar o antídoto do seu gás venenoso. E só antes de continuar o vídeo, lembra sempre de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui da Batcaverna. Valeu! De novo, o vilão entraria novamente num longo hiato e retornando só em 2003 na revista da Batgirl. Contudo, diferente da última vez que ele apareceu, ele voltou com um visual totalmente modificado. Pelo contexto da época, o vilão aqui está inserido no tema de terrorismo e armas químicas. Ele é um cientista que produz armas biológicas e as vende no mercado negro para o melhor comprador, não importando que tipo de gente seja. Visualmente, agora ele é um homem baixo, careca e que está sempre usando aquela roupa de cientista clássico e uma máscara de oxigênio. Nas edições que ele aparece aqui, Batman e Batgirl se juntam para detê-lo quando este planeja vender a sua última criação a um governante de um país fictício com morais bastante questionáveis. Já entre 2009 e 2011, temos uma nova reinvenção do Dr. Morte na revista Batman Ruas de Gotham, que apesar do novo design do personagem, mantém o jeito de agir da sua aparição em Batgirl, sendo o cientista do mal que vende invenções químicas do mercado negro. Aqui ele auxilia o mafioso Máscara Negra, e agora usa um visual mais no ar, com chapéu e casaco, mas de novo usando uma máscara de gás cobrindo o seu rosto. Essa interpretação também faz uma aliança momentânea com o Silêncio, e um arco onde ambos planejam destruir tanto as empresas Wayne quanto o Batman. E por fim chegamos na última versão do vilão em 2013, que novamente mudou bastante. Foi durante o arco Ano Zero dos 952. Aqui ele é um cientista que ao injetar um soro de origem duvidosa, o faz ter uma aparência grotesca que reconfigurou seus ossos. Ele tinha um ideal no começo de querer ajudar a humanidade com este soro, mas como ela deu errado, ele vira uma criatura psicótica. Depois disso, Dr. Morte realmente não apareceu mais, coitadinho. Enfim, achei legal trazer esse pedaço da história do Batman, já que ele tem os vilões mais icônicos, é legal mostrar que na verdade foi um outro vilão totalmente desconhecido que foi o seu primeiro grande super vilão. E como vocês puderam ver, ele pode tomar diversas formas, então daqui a pouco ele pode voltar nos quadrinhos do Batman. E este foi o primeiro super vilão do Batman. E aí, já tinha ouvido falar dele? Conhecia todas essas versões? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim. Acesse padrim.com.br/Batcaverna. Valeu, gente, até mais!